Amém? Vamos ler aqui o texto. Na verdade, não vamos ler não. Segura aí. João 8, verso 32. Eu queria que você tivesse com o seu coração aberto nessa noite, porque talvez você seja um pouco confrontado com essa palavra. O tema dessa palavra é expondo o falso que há em nós. Amém? Amém? Há muitos equívocos em nós em relação a muitas coisas. Você erra em muitas coisas. Você acredita de maneira equivocada em muitas coisas. Você pensa de maneira equivocada em muitas coisas. Você sente de maneira equivocada em muitas coisas. Tem muitas coisas que você carrega que não refletem o verdadeiro em você, mas sim o falso. Doutrinas, ensinos, conceitos, filosofias, ideias. Tem um monte de coisa que você carrega que não reflete em você o verdadeiro, mas sim o falso. Falsa sabedoria, falsa aparência, falsa humildade, falso amor. E meu irmão, aqui a lista do falso é grande. Falsa justiça. Então tem muitas coisas que você vem carregando desde muito tempo, coisas que não refletem a verdade de Deus na sua vida, mas coisas que refletem o falso em você. Coisas que têm a aparência de verdade, mas a essência é mentirosa. Coisas que por fora tornam você bonito, mas por dentro tornam você, como Jesus disse lá dos fariseus, sepulcros caiados. Por fora vocês têm uma aparência bela, mas por dentro há morte em vocês, há mau cheiro em vocês. E esse falso que nós carregamos muitas vezes se veste na aparência da verdade. E você vai entender que muitas vezes esse falso se esconde atrás da palavra. Porque nós, como cristãos, defendemos muitas vezes a nossa ideia falsa, a nossa falsa doutrina, a nossa falsa teologia dentro da palavra. E na verdade você está achando que aquilo é verdadeiro, porque você encontrou uma base para justificar a mentira que você acredita, a falsidade que você acredita. Meu irmão, sem escandalizar, os maiores enganos saem de dentro da palavra, as maiores heresias saem de dentro da Bíblia. Não estou com corona não, irmão. Mas querido, você sabia que os maiores enganos, as seitas, meu irmão, hoje existem seitas que se fundamentam na palavra. Elas encontraram dentro da palavra uma base para justificar o falso, para justificar a mentira. E nós não fazemos diferente, nós fazemos a mesma coisa. Então tem muita coisa que você está chamando de Deus que não é Deus, é falso. E você vai descobrir por que é falso. O Senhor vai mostrar para você que tudo que é verdadeiro produz algo em você. Então, querido, tudo o que rouba, preste atenção, você vai descobrir nessa noite se você está acreditando no verdadeiro ou no falso. Porque tudo que é falso rouba de você a liberdade. Vou repetir. Tudo o que é falso rouba de você a liberdade. Se você está acreditando numa doutrina que não te liberta, é falso. Se você está tentando exercer uma fé que não manifesta algo para você, é falso. Porque a fé que vem de Deus, a Bíblia fala de uma fé do tipo de Deus. Diga, fé do tipo de Deus. Sabe que fé é essa? É aquela fé que Jesus usou para mover o monte.
Jesus falou assim: se vocês tiverem fé no coração de vocês e disserem ao monte, levanta-te daqui e transplanta-te no mar, vai acontecer como vocês falaram. Aí Jesus diz que essa fé é a fé do tipo de Deus, é uma fé que tem a qualidade do crer de Deus, é uma fé que manifesta como se o próprio Deus estivesse falando. Então, se você tem uma crença, uma fé que não manifesta, provavelmente o seu crer tem alguma base falsa. Você está acreditando em alguma coisa que não é verdadeira, porque a fé da qualidade de Deus, diga, fé da qualidade de Deus opera. Amém? Então tudo que está roubando de você a liberdade é falso. Como é que eu provo isso para você? Vamos ler o texto que eu mandei você abrir, João 8, verso 32. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade a verdade vai fazer o quê? Vai libertar vocês. Então veja, quando você conhece o que é verdadeiro, isso tem que operar a libertação na sua vida. Se o que você diz conhecer é verdade, mas não te liberta, é mentira. Ou é mentira, ou é aquilo que eu sempre digo, ou é você que não está andando naquilo que está ouvindo. Não tem outra coisa. Se o que você diz crer é verdade, então, querido, tem que operar na sua vida. Porque quando você vai conhecendo a verdade, ela tem que fazer alguma coisa em você. E a Bíblia diz: você vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar você. Ou é verdade que você está conhecendo, ou é mentira, ou você não está andando naquilo que você está conhecendo. Agora, querido, ouça isso. Quando Jesus diz assim, conhecereis, preste atenção, nós lemos essa passagem e a gente não tenta se aprofundar no que Jesus disse. Sabe o significado dessa palavra conhecereis? Pouquíssimos aqui sabem. O significado dessa palavra conhecereis, um deles é, olha só para você ver a profundidade. Jesus está dizendo que o conhecer aqui tem o sentido de relação sexual entre homem e mulher. Olha a profundidade do que significa conhecereis, o que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que o conhecimento que liberta é adquirido na intimidade com Ele. Quando ele fala do conhecer, ele está falando de um conhecimento tão íntimo, que ele compara esse conhecimento entre o ato da relação sexual entre homem e mulher. O que é intimidade entre um casal? Qual é o ápice da intimidade de um casal? É o ato entre os dois. Aí Jesus vem e diz para nós: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Só que ele não está falando de um conhecimento que você pega a sua Bíblia, bate os olhos ali, lê e acabou. Não é esse tipo de conhecimento que Jesus está falando. Jesus está falando de um conhecimento que é gerado na intimidade, e esse conhecimento traz libertação para você. Então, tudo aquilo que não é fonte desse conhecimento, não é gerado nesse conhecimento, pode produzir o falso em você, pode gerar algo enganoso no seu interior. E, querido, um grande problema do que é falso é quando ele se parece com a verdade. Vou repetir, nós somos os maiores geradores de engano, e não deveríamos ser. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes pega a própria palavra para justificar o engano que nós queremos. Aí sabe o que a gente faz? A gente transmite aquilo para outras pessoas, a gente fala sobre aquilo, e a gente acaba gerando, multiplicando a mentira. Meu filho, você é multiplicador da verdade, amém? E às vezes, querido,
Nós carregamos muitas coisas que são falsas e que possuem uma aparência da verdade. Estava lá, os fariseus na época de Jesus. Jesus falou assim: vocês estão todos bonitinhos aí, vestidos como deve ser, tudo certinho. As vestes de vocês vão até a ponta dos dedos, dos pés. Vocês alargam os filactérios de vocês. Filactérios eram caixinhas que eles colocavam na testa, e nessas caixinhas existiam pequenos pergaminhos, pequenos papéis com as escrituras, e eles colocavam dentro desses filactérios. Aquele ato era para simbolizar que eles estavam carregando a palavra de Deus na mente deles. Vocês estão todos vestidos aí bonitinhos, vocês têm a aparência da verdade, mas vocês negam o poder de Deus. Por fora eles pareciam verdadeiros, mas por dentro eram falsos. Nós somos assim muitas vezes. Muitas vezes a doutrina que nós dizemos acreditar e carregar te faz parecer bonitinho por fora, mas por dentro é mentira, é engano. Jesus, querido, ele dá um exemplo dos falsos profetas, que eles estão vestidos por fora, mas por dentro eles são totalmente opostos. Olha o que Jesus fala em Mateus no capítulo 7, verso 15, sobre os falsos profetas. Ele diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Meu irmão, você não vai conseguir sustentar por muito tempo a aparência do lado de fora. Quem você é por dentro vai aparecer. E se você está carregando engano no seu interior, isso vai aparecer. Se você está carregando o que é falso dentro de você, isso vai aparecer. Não vai adiantar você tentar sustentar por muito tempo a sua aparência. As pessoas vão ver. Não só as pessoas ao seu redor aqui dentro, mas as pessoas lá de fora, elas vão ver quem você de fato é por dentro. Amém, querido? E por que você não vai conseguir sustentar o que você é por dentro por muito tempo? Porque logo depois, no verso seguinte, Jesus diz assim: vocês reconhecerão esses falsos profetas pelo fruto deles. Meu irmão, você está frutificando, vão reconhecer você de alguma forma. Então não adianta você tentar sustentar uma aparência de quem você não é, porque quem você é está frutificando. Amém, querido? Então o que Jesus está fazendo conosco é expondo o que parece, mas não é. Olha para mim, Jesus está expondo em você o que parece, mas não é. E por que ele está fazendo isso? Por que Jesus está expondo para você isso? Não é para te envergonhar, é para libertar você. Ele disse: conhecereis a verdade, e ela vai libertar você. Ele precisa expor toda forma de engano que você carrega. Você não pode continuar caminhando com o falso no seu interior, irmão. Amém? E quem não, olha, ouça o que eu vou dizer. Quem não está disposto a ser exposto por Jesus, não deve andar com Jesus. Se você não está disposto, querido, a ser exposto, não ande com Jesus. Porque o próprio Jesus disse em João, no capítulo 3, verso 21, que os que se aproximam da luz têm as suas obras manifestas pela luz. Se você não quer ser exposto, não ande com Jesus, porque se você andar com Jesus, Ele vai te expor. E infelizmente ou felizmente, você vai ser exposto para os outros e para si mesmo.
Não adianta. Jesus gostaria de te expor totalmente para si mesmo, mas você, muitas vezes, não quer se expor a Ele. Então, muitas vezes você vai estar exposto diante das pessoas. E por que Jesus vai expor você? Vou te dizer o porquê. Ele vai expor você para aperfeiçoar você. Se ele continuar te deixando com o falso no seu interior, você não será aperfeiçoado. Então ele traz para fora, ele traz à tona toda forma de engano, tudo que é falso, para arrancar isso de você. Não foi ele que disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será? Então ele tem que expor isso, meu irmão. Ele tem que podar, ele tem que arrancar isso, para que você seja aperfeiçoado. Ser exposto para si mesmo, querido, é uma das formas mais desagradáveis que nós podemos passar. Você gosta quando você é exposto? Todos nós aqui já fomos expostos por alguém, sim ou não? É gostoso? Ser exposto é extremamente desagradável, mas é necessário para o nosso aperfeiçoamento. É necessário para a gente ser polido. Meu irmão, você é uma joia bruta, e você está passando por um polimento de Deus. Você sabia que o diamante, quanto mais polido, quanto mais trabalhado, mais valor? Não é que Deus dá mais valor ao diamante que está mais trabalhado, não, mas para os homens é. Deus está polindo você para quê? Para mostrar que você tem mais valor? Não. Porque quanto mais você pule um diamante, mais ele brilha. Quanto mais Deus pule você, mais diferença você faz, mais a sua luz resplandece, mais do seu interior vem à tona. Não é que quanto mais Deus polir você, mais valor você vai ter para Deus, não é isso. É quanto mais Deus polir você, mais você vai resplandecer o que você precisa, mais da verdade dele no seu interior vai saltar para fora. Amém? Quando alguém, por exemplo, expõe você, os sentimentos que você tem são diversos, não é? Você não fica com raiva? Qual que é o sentimento comum que todos nós temos quando alguém nos expõe? Raiva. Quem que aquele fulano pensa que é para falar de mim? Quem que ele pensa que é? E a gente fica bravo. Eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus te expõe, preste atenção. Estou no centro dessa palavra agora. Quando Deus te expõe para você mesmo, Ele espera que um sentimento seja gerado no seu interior. Eu vou mostrar para você qual é o sentimento que Deus espera que seja gerado no seu interior. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios 7, verso 9 e 10. Você vai entender, querido, uma coisa nessa noite. Verso 9 e verso 10 diz assim: agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Aqui a gente já começa a ver o motivo pelo qual Deus nos expõe. É para arrependimento. E quando Deus nos expõe, um tipo de sentimento tem que ser gerado no nosso interior. E aqui a Bíblia diz: tristeza. Vamos continuar. Porquanto, segundo a vontade de Deus é que fostes entristecidos. Segundo a vontade de quem? De quem, irmão? De quem, irmão? Então veja, não é a vontade do homem. Tem um tipo de tristeza que Deus gera no seu interior com um objetivo. Vamos continuar lendo. Porquanto, segundo a vontade de Deus é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Verso 10. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim agora preste atenção,
A minha Bíblia está dizendo assim: mas sim uma qualidade de arrependimento que produz salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas eu quero repetir isso aqui. Verso 10. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento. Querido, quando você enxerga a si mesmo verdadeiramente, por ter sido exposto pelo Senhor, essa tristeza ela tem que ser gerada no seu interior. Porque é impossível você ser exposto para si mesmo, ser exposto para suas mentiras, para o engano que você tem vivido e você ficar sorrindo. Não, querido, tudo que é falso, que é mentiroso, que não é verdadeiro na sua vida, não tem que gerar alegria em você. E quando Deus expõe em você o engano, as coisas erradas, isso tem que gerar um tipo de arrependimento, uma qualidade de tristeza no seu coração. E não é para você ficar triste por muito tempo, não. É para que você se arrependa, para que a verdade tenha lugar na sua vida. Amém? Deus não quer você, alguém me expôs e eu fiquei triste, entrei em depressão. Deus não quer que você fique em depressão. Você não tem que entrar em lugar de depressão quando Deus te expõe. Você não tem que entrar, querido, em lugar de isolamento quando você é exposto. Quer ver uma coisa? Quando a gente é exposto, a gente faz o quê? A gente se isola. É ou não é? Porque a gente fica com vergonha, a gente sente culpa. Não, Deus não está expondo você para que você se isole, para que você fique depressivo, para que você fique com remorso, para que você sinta culpa. Deus quer que você chegue a um lugar. Mas que lugar é esse? A um lugar onde a sua mente é mudada. Porque o que é arrependimento? Diga assim: arrependimento é mudança de mente. Então quando Deus expõe o falso em você, o que Ele está fazendo? Ele está querendo mudar a sua mente com a verdade dele. Então quando Ele fala de arrependimento, querido, a gente acha que arrependimento é simplesmente confessar o nosso pecado diante de Deus. Isso é uma parte do que significa arrependimento. Já viu quando a pessoa peca, a gente fala assim: você tem que se arrepender, você tem que ir lá e pedir perdão para Deus. Tem mesmo. Na verdade, você tem que fazer muito mais do que pedir perdão para Deus. Tem que levantar a mão e dizer: Pai, obrigado que eu sou perdoado. Às vezes as pessoas pecam, isso é sentimento religioso, viu, irmão? Isso é sentimento religioso, porque isso não é a verdade de Deus. As pessoas pecam, aí elas vão lá chorar diante de Deus: oh, Deus me perdoa, e acham que arrependimento é só isso. Arrependimento não é só isso não, irmão. Arrependimento é também você chegar diante de Deus, levantar suas mãos e dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor já me perdoou. Arrependimento também é mudança de mente. É você deixar de pensar errado e começar a pensar certo. É você arrancar o falso do seu interior, o falso da sua mente, e absorver a verdade para dentro de si. Arrependimento é trazer sobre você uma transformação mental. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém, querido? Porque, querido, é na sua mente que você carrega o falso. Na sua mente você carrega falsas crenças. Querido, o que você acha que é crer? Diga assim comigo: crer é pensar que é. Crer é pensar que é. É na sua mente que você carrega o falso. Tem formas de crença que você pensa que é, mas não é. E a palavra crer significa pensar que é. Então, se você pensa errado, você pensa falso. E Deus tem que arrancar isso de você. É na sua mente que estão os falsos ensinos, é na sua mente que estão os falsos princípios, o falso saber, as falsas opiniões. Esse tempo atrás eu disse para uma pessoa, ela veio falar uns negócios para mim.
Ah, mas essa é a minha opinião. Eu disse para ela: a sua opinião não faz o reino de Deus. O reino de Deus não é formado por opinião. Porque se a opinião mudasse a vida de pessoas, a minha vida, a sua vida já teria sido mudada há muito tempo. Não é a opinião que muda o reino de Deus, é a verdade que você recebe dentro de você, crê nela e anda nela, que muda a sua vida e qualquer outra coisa, que faz a diferença no reino de Deus. Então é na sua mente que você carrega opiniões falsas, e Deus tem que arrancar isso de você, amém? A sua mente, querido, ela te escraviza ou ela te liberta. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. A sua mente te liberta ou te escraviza, porque assim como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Está vendo por que Deus tem que te expor? Para que você comece a pensar como de fato você é. Porque se Deus não te expor, você vai continuar pensando errado. Você vai continuar pensando no que é falso. Pastor, como saber o que é falso em mim e como tratar isso? Vamos identificar o falso em nós. Nós vamos ceiar. Vou te ensinar a identificar o falso em você. E querido, identificar o falso em você pode ser simples como pode ser complicado. É muito fácil você identificar se você está acreditando em algo que é falso. Aquilo não produz fruto na sua vida. Tudo o que é falso, ouça, não produz fruto. E a Bíblia diz assim, Jesus falou assim: eu estou enviando vocês para que vocês possam ir e produzir um fruto, mas não é qualquer tipo de fruto, são frutos dignos de, alguém sabe o que? De arrependimento. Está ouvindo isso? O que você crê, querido, precisa produzir em você frutos dignos de arrependimento. Se esse tipo de fruto, essa qualidade de fruto não é gerada na sua vida, então você está acreditando no que é falso. Quando a nossa mente é mudada pela verdade, ela produz frutos dignos dessa mudança. Quando a minha mente está recebendo a verdade, vai ter mudanças baseadas naquela verdade. E querido, o saber segundo Deus alinha você com Ele. Quer saber se você está pensando certo, se você está acreditando certo, quer saber se você não está carregando falso? Fruto está sendo gerado dentro de você. Se você não estiver carregando o que é verdadeiro, você não está produzindo frutos bons. Você não está produzindo uma qualidade de frutos de arrependimento. Se você está acreditando no falso, você não está andando alinhado. A verdade alinha você com Deus, amém, querido? A verdade vai te dar os pensamentos dele, vai te dar a sabedoria dele, a visão dele. Agora, se Deus não te expõe, você não anda em nada disso, irmão. Se Deus não te expõe para si mesmo, se Deus, querido, eu não gosto de ser exposto por ninguém. É ruim ser exposto. É ruim quando Deus me expõe para mim mesmo. Mas eu preciso ser exposto, porque eu preciso produzir um tipo de fruto. Eu preciso me alinhar com Deus, eu preciso dos pensamentos dele, da visão dele, eu preciso, amém, querido? Porque são essas coisas que nos tornam parecidos com Deus. Ter o que é dele, querido, te faz agir como ele, andar como ele, sentir como ele. Se eu pudesse resumir, ouça, se eu pudesse resumir a palavra transformação de uma maneira simples, vou dizer para você: transformação é ser parecido com Deus. Isso é transformação, porque tudo que Deus gera no seu interior te torna parecido com Ele, faz você pensar, falar, agir, ver, sentir como Ele.
Se essas qualidades não existem dentro de nós, para e reveja, porque talvez você está acreditando em coisas falsas. Você está carregando pensamentos falsos, doutrinas falsas. Amém, querido? Sabe quando os crentes foram chamados de cristão pela primeira vez? A Bíblia fala lá em Atos que foi em Antioquia. Sabe por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Chamaram os crentes pela primeira vez de cristãos, porque se pareciam com Cristo. E por que eles se pareciam com Cristo? Porque pensavam como Ele, agiam como Ele, falavam como Ele, sentiam como Ele, andavam como Ele. A igreja lá em Atos foi chamada de o povo do caminho. Que caminho era esse? O mesmo caminho que Jesus trilhou. Então, quando essas transformações são geradas dentro de você, você se parece com Ele. Amém? Quando o fruto da verdade opera em nós, Ele também aparece em nós. Amém, querido? Agora, quando o falso opera em nós, é difícil reconhecer quem nós somos. Quando o falso opera em você, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: é crente mesmo, é? Quando o falso está operando em você, vão olhar para você e vão duvidar se de fato você é crente. Vão questionar se de fato você é crente. Porque você não parece com Cristo. Cristão significa ser parecido com Cristo. Se algum dia alguém olhar para você ou falar: meu irmão, sinta vergonha. Se algum dia alguém falar para você que você não se parece com Cristo, sinta vergonha. Ter falhas de caráter, errar, muitas vezes não agir como Ele é normal. Mas viver não se parecendo com Ele, isso é anormal. Se alguém virar para você e falar assim: você só parece, mas você não é, meu irmão, vai te converter? Porque a Bíblia, nossa, meu Deus do céu, o que o Senhor acabou de me lembrar? Lá em Atos dos Apóstolos, diz que a igreja era estimada pelos de fora, era bem vista aos olhos dos de fora. É pesado. Se as pessoas te veem com maus olhos, que testemunho você está dando? Qual é o fruto que tem sido gerado dentro de você? Sabe o que deveria chamar nossa atenção? Para a gente terminar, é que muitos lá de fora nos reconhecem e nós não nos reconhecemos. É sério, irmão. Tem um monte de gente lá de fora que olha para você e vê erros que realmente existem, que você não consegue ver esses erros. Por quê? Por que as pessoas lá de fora olham para você e falam assim: crente mentiroso, e você não vê a sua mentira? Por que muita gente lá, irmão, não estou falando isso para te acusar não, tá? Isso é para expor o falso que está em você, para você deixar ele arrancar o falso e você viver a verdade. Mas por que muita gente lá de fora olha para você e fala lá, fofoqueiro, e você não se vê fofoqueiro? Por que os que não têm o Espírito Santo conseguem olhar para você e ver você mentiroso, fofoqueiro, caluniador, e você não consegue ver? Por quê? Qual é o problema? Querido, tanto o falso quanto o verdadeiro gera testemunho em nós. Na verdade, o falso gera testemunho, mas tanto um quanto o outro vai gerar testemunho em nós. Ou você acha que as pessoas lá de fora não sabem se você é crente ou não? Elas vão saber, irmão. Por isso que não vai adiantar você vestir uma roupa e colocar a Bíblia debaixo do braço, mas a sua língua não para dentro da boca. Aquele velho ditado: o que adianta você usar a gravata aqui se a sua língua está chegando até nos pés? O que adianta você usar a saia até a ponta dos dedos se a sua língua chega lá na esquina? Vão olhar para você e ver que você tem a aparência de crente, mas você não é crente.
Vão olhar para você dizendo que você vai na igreja, mas você não é a igreja. Vão olhar para você e dizer: ah lá, prega a verdade, mas não vive a verdade. É isso que você quer? É assim que você quer que as pessoas te reconheçam? Porque não é assim que Cristo age, não é assim que Cristo é. Querido, Jesus disse em João 13:35 assim: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Qual era o testemunho? Ele diz assim: quando vocês amarem uns aos outros. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus quer que você seja reconhecido pelas pessoas. Olha para mim, Jesus quer que você seja reconhecido pelas pessoas, mas reconhecido pelo quê? Carregando a mentira ou a verdade? Carregando o engano ou verdadeiro? Carregando uma aparência ou uma essência? Você precisa ser reconhecido por esse mundo, irmão. Vão falar de você? Vão. Mas deixe que fale bem. Se falarem mal, paciência. Mas que o mal que eles falarem de você não encontrem verdade em você. Porque se falarem mal de você, porque por dentro você não tem essência, meu filho, te arrependa, te apruma. Porque uma coisa é alguém falar que você é caloteiro, caluniador, mentiroso e um monte de coisa, e você é mesmo. Outra coisa é dizerem essas coisas de você e você não ser. Você tomar muitos açoites, você tomar açoites por mentiras que falam a seu respeito, ou melhor, você tomar açoites por coisas que falam de você que de fato você é, a gente entende. Você tem que apanhar mesmo, irmão. Agora, se falam de você que você não é, de boa, é Deus quem te justifica. Agora, se estão falando de você porque olham para você e não veem você parecido com Cristo, não veem frutos dignos de arrependimento em você, te apruma, irmão. Porque dentro de você está carregando a mentira, o falso. E a verdade, ela vai libertar você para você andar na terra como Cristo andou. Amém? Então enxergue o que você precisa. Enxergue o que você precisa. Para, querido, de olhar as coisas. Para de olhar certas coisas na sua vida e achar que são normais. Você precisa de mudanças. Amém? Você reconhece que precisa de mudanças? Porque quem não reconhece que precisa de mudança, meu querido, não vai em direção a Ele. Não vai em direção à verdade. Eu disse que é simples reconhecer quando você está acreditando no falso. Não gera frutos. Mas é complicado você também muitas vezes reconhecer o falso. Porque o falso muitas vezes se veste com a aparência de verdade. O exemplo que Jesus dá. Os fariseus tinham a aparência de verdade, mas carregavam o falso. Não adianta você ter a aparência, mas não carregar a verdade no seu interior. Não adianta você andar com uma falsa doutrina, um falso ensino, uma falsa ideia. Isso não vai resolver, amém, querido? Sabe o que você precisa, irmão? Você precisa de humildade. Humildade é a qualidade que te mantém ensinável. Seja humilde. Quando você for exposto, seja humilde. Quando Deus usar alguém para expor você, seja humilde. E quando o próprio Deus expor você, seja humilde. Seja alguém ensinável. Amém? Olha, querido, vou apertar um pouquinho, eu prometo que a gente ceia agora. Uma das características de quem está carregando o falso é achar que tem toda a verdade. Uma das características de quem está carregando o falso, ele acha que possui toda a verdade. Ninguém possui toda a verdade. Quem acredita que tem toda a verdade,
Irmão, quem acredita que tem toda a verdade, está acreditando no engano. Porque a Bíblia nos ensina isso. Você tem que decidir não saber, mesmo que você já tenha conhecimento. Paulo falou em 1 Coríntios 8:2, quem pensa conhecer alguma coisa, olha o que ele disse, ainda não conhece como deveria. Se você não tem humildade, você não vai reconhecer quando algo for exposto em você. E se você não tem humildade, você não é ensinável, você não é tratável. Seja humilde, para que você também seja tratado, para que você receba o verdadeiro saber no seu interior, amém? Segunda coisa, ande na luz. Ande na luz, e a luz vai expor o falso em você. Jesus falou, aqueles que se aproximam da luz têm as suas obras manifestas, amém? A luz, ela vai tirar a morte do seu interior, irmão. A luz vai arrancar você de um caminho de falsidade. Provérbios 11:3 diz assim, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Se Deus não arrancar o falso do seu interior, você vai andar num caminho de destruição. Aí ele vem e diz em Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ele está arrancando o falso de dentro de você, para aperfeiçoar você. Amém, querido? E número 3, o conhecimento de Jesus é algo que ultrapassa o ouvir. Ele é experimentado. Quer arrancar o falso do seu interior? Conheça Jesus além do ouvir, experimente dele. Não é conhecer por simplesmente pegar a sua Bíblia e ler 2, 3, 4, 5 capítulos. Você tem que fazer isso. Você tem que trazer a verdade para a sua mente. Mas você não pode ficar só no ouvir. Você tem que experimentar o que você está lendo. Amém, irmão? Essas 3 coisas são suficientes para expulsar o falso e trazer a verdade e libertar você, para você viver como Cristo nessa terra. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Vamos ceiar nessa noite? Deixe de viver o engano, passe a viver a verdade de Deus. Fica de pé no seu lugar.